estudos, né? Plataformas, presencialmente, quem está aqui, dando continuidade à 23ª Semana Espírita, comemorando os 98 anos de fundação do SEMA, Centro Espírita Miguel Arcanjo, de Tombos, Minas Gerais. Inclusive, o dia efetivo de aniversário da casa de fundação do centro é hoje, 30 de junho. Foi fundado em 30 de junho de 1924. Hoje, nós estaremos recebendo o irmão Marcos Mário, do Rio de Janeiro, que vai nos trazer o tema São Chegados os Tempos. Eu vou proferir a prece inicial e já vou passar a palavra para você, irmão. Elevemos o nosso pensamento ao alto, pegando a presença e as bênçãos do Mestre Jesus, nosso irmão maior, governador do nosso planeta, diretor dos nossos destinos, para que nos abençoe. A partir deste momento, consigamos voltar toda a nossa atenção para o estudo, para aproveitarmos ao máximo as mensagens da noite, e que essas mensagens possam seguir gravadas em nossas mentes e nossos corações, para que nós tenhamos aplicá-las na nossa vida diária. Rogamos em especial bênçãos para o irmão que vai conduzir o estudo, que ele seja amparado e possa passar com toda tranquilidade aquilo que ele preparou para nós. Que o Senhor possa, então, nos autorizar a darmos início aos trabalhos da noite. Obrigado, que assim seja. Marcos, a palavra é sua. Deus te abençoe. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado a todos, paz em todos os corações, meus queridos irmãos, queridas irmãs, prazer estar com vocês nesta noite, para que nós possamos aqui estudar mais um tema de relevância à luz da doutrina espírita, para que possamos dar continuidade ao nosso progresso, ao nosso melhoramento e, claro, o melhoramento da humanidade terrena à qual nós pertencemos. Um abraço carinhoso aqui do Rio de Janeiro, de onde estamos falando, dentro dessas comemorações de 98 anos do SEMA, que é sempre uma alegria, porque todo centro espírita, onde esteja, é sempre um foco de luz para todas as mentes e todos os corações. O tema de hoje, que são chegados os tempos, ou os tempos são chegados, ele é muito importante. E Allan Kardec estudou bem esse tema no livro A Gênese, no seu último capítulo, que é o capítulo 18. E nós vamos basear a nossa fala exatamente nas colocações de Allan Kardec nesse capítulo. Mas, primeiramente, lembrando que quando estudamos o Espiritismo, e mesmo quando fazemos os nossos estudos da história, nós percebemos que a evolução ou o progresso é um processo contínuo. Passado, presente e futuro se interpenetram. As coisas não são estanques. Nada acontece, nem por acaso e nem por geração espontânea, porque alguém, de repente, sem nenhum tipo de base, teve uma ideia revolucionária. Isso não acontece. Tudo é encadeado, nada dá saltos na natureza, porque a lei divina que nos rege, e rege todo o universo, ela é perfeita. Então, as ideias, elas vão vindo, elas vão, pouco a pouco, progredindo e adentrando as mentes,
aos corações, até que se chega à época propícia para que aquilo possa, então, se espalhar e ser absorvido pela maioria. E aí nós temos um progresso que vai ser realizado, seja na área intelectual, seja na área moral. Então, lembremos, nós não somos criadores, nós somos transformadores, porque criador é o Pai, é Deus, Pai e Criador de todos nós e de toda a vida. Nós, como uma espécie de co-criadores, atuamos dentro da criação divina, realizando as transformações dos elementos materiais e espirituais que nos são colocados à disposição. E assim é que nós vamos fazendo o nosso progresso. Lembrando que há uma diferença muito grande na relação do tempo. Tempo para nós é uma coisa, tempo para Deus é outra, assim como para os espíritos superiores. Alguém pode, neste momento, pensar, bem, Jesus esteve conosco há pouco mais de 2000 anos e fez diversas promessas, anunciou muitas coisas, inclusive que a Terra, o nosso planeta, que no futuro ele pertencerá aos mansos e pacíficos. Mas, passado tanto tempo, diante de tantas guerras, tanta violência, tanta injustiça social, enfim, diante de todos os males que ainda nos caracterizam e que têm por raiz, têm por causa o egoísmo e o orgulho, parece que houve um erro, ou houve um equívoco, porque mais de 2000 anos e nada de nos entendermos, e nada de nos amarmos. E Jesus proclamou: amai-vos uns aos outros. Ainda disse que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. E não tem mais de 30 anos que católicos e protestantes pararam de lutar lá na Irlanda, embora ambos cristãos. Como se explica tudo isso? Que tempos são esses que não chegam nunca? Que são os tempos de finalmente termos conquistado o reino dos céus, de trazermos a felicidade aqui para a terra. Porque Jesus disse, ele foi muito claro na sua afirmação, que a felicidade ainda não é deste mundo e que o seu reino também ainda não estava instalado aqui na Terra. Mas depois de 2000 anos, e por que, passado todo esse tempo, nós não conseguimos fazer a transformação da humanidade para sairmos do mundo de expiações e provas e adentrarmos ao mundo de regeneração, que os espíritos nos informam, que é aquele mundo onde o bem estará predominando sobre o mal. Enquanto hoje nós estamos vendo que o mal ainda predomina sobre o bem. O erro é de Jesus? Ou o problema está na criação divina, na lei divina? Ou o problema está conosco mesmo? Vem então o Espiritismo nos trazer a imortalidade da alma e a reencarnação para nos dizer e mostrar que a lei divina, ela é perfeita. Deus é perfeito. E, portanto, não poderia, de maneira alguma, se equivocar, seja no que for. Jesus, segundo a questão 625 de O Livro dos Espíritos, é o espírito mais superior, mais perfeito que Deus concedeu a nós, seres humanos, conhecer.
Bem, se é um espírito perfeito ou um espírito puro, isso significa que ele está muito, mas muito acima de nós no progresso intelectual e moral. Tanto que temos a informação de que ele, além de ser o nosso guia e modelo, é também o governador espiritual do nosso planeta. Então, Jesus também não poderia ter se equivocado. Temos que voltar, então, o nosso olhar para nós mesmos. Os espíritos reencarnados, que estamos aqui na experiência humana, material, e que somos ainda imperfeitos. Claro que cada um está no seu grau. Alguns são mais imperfeitos, outros menos imperfeitos. Mas é verdade que todos nós somos espíritos imperfeitos, que todos ainda estamos às voltas com o egoísmo, com o orgulho, as paixões e os vícios de toda ordem. E, aliás, é por isso que estamos aqui na Terra reencarnados, para trabalhar conosco mesmo. Allan Kardec é muito claro ao nos apontar o caminho da educação para realizarmos esse trabalho, porque a educação, prioritariamente, deve corrigir as nossas más tendências. Isso é educação. E, mais especificamente, a educação moral. Então, esse trabalho tem que ser feito. Mas é um trabalho eu comigo mesmo. E então nós temos que entrar em dois campos muito importantes: o do autoconhecimento e o da autoeducação. Autoconhecimento vem primeiro. Eu preciso me conhecer. Conhecer todo o potencial divino que possuo, desde o ato da criação, e conhecer as imperfeições, as más tendências que ainda trago. E aí, acionando esse meu potencial divino, através da força de vontade, começar a me corrigir, começar a me educar, desenvolvendo as virtudes e o senso moral, para que automaticamente haja um recuo dos vícios, das paixões, do egoísmo e do orgulho. No caso do egoísmo, nós vamos combatê-lo fazendo crescer em nós a caridade. No caso do orgulho, vamos fazer o bom combate desenvolvendo a humildade. Então, nós podemos contrapor a cada vício uma virtude. Eis aí, então, o foco que nós teremos. Mas tem que estar bem claro para nós a resposta a 4 perguntas básicas. E que o Espiritismo nos entrega essas respostas. Quem sou? De onde vim? O que estou fazendo aqui? E para onde vou? Vamos pergunta por pergunta. Quem sou? O Espiritismo é categórico. Eu sou um espírito imortal, criado por Deus e destinado à perfeição. Esse sou eu. Espírito, não corpo. Porque o corpo, ele é temporário, dentro desse processo de evolução. E aí nós podemos ir para a segunda pergunta. Já sei quem sou. O que eu estou fazendo aqui? Vem o Espiritismo e explica. Eu estou aqui, presentemente, reencarnado, vindo do mundo espiritual e já tendo outras experiências existenciais para dar continuidade ao meu progresso moral e intelectual, visando chegar à perfeição. E aqui estando, eu posso, primeiro, reparar o meu passado, coisas que fiz em outras existências e que necessitam de reparação. E, segundo, de trabalhar para desenvolver as virtudes,
Por isso, preciso passar por expiações, sempre ligadas a essas existências passadas, como consequência daquilo que fiz, e provas que vão testar essa minha força de vontade, esse meu querer, para ser, então, um ser humano novo, visando o futuro. Então, já sei quem sou e já sei o que estou fazendo aqui. Então, são duas perguntas básicas, da máxima importância, e já sei de onde eu vim. Vim do mundo espiritual, porque eu sou um espírito, ou alma, vindo do mundo espiritual. Então, quem sou, de onde eu vim e o que estou fazendo aqui. E para onde vou? E aí nós temos que encarar frente a frente a morte. Mas para o Espiritismo, a morte não é nenhum segredo. A morte não é uma caveira carregando uma foice. A morte é a porta de passagem de volta ao mundo espiritual. Porque este corpo orgânico, fisiológico, este corpo morre. Ou, tecnicamente falando, o nosso corpo tem os seus elementos orgânicos que o constituem desagregados, que retornam à natureza. Portanto, nem o corpo físico propriamente morre. Mas eu, espírito, desligado então desse corpo, retorno ao mundo espiritual, mantendo a minha individualidade, meus conhecimentos, meus sentimentos, minhas experiências. Então, o Espiritismo nos dá uma resposta lógica, natural, para as 4 grandes perguntas: quem sou, de onde vim, o que estou fazendo aqui e para onde vou. Mas, além desse raciocínio lógico, filosófico, o Espiritismo prova todas essas coisas? Sim, porque o Espiritismo é ciência. O Espiritismo estuda a realidade espiritual da vida. E uma das suas grandes ferramentas é a mediunidade, que obviamente não pode ser medida, quantificada num laboratório de pesquisa, mas pode ser, sim, constatada, pesquisada e comprovada. Assim como a reencarnação. Se nós pegarmos, só para dar um exemplo, o Dr. Ian Stevenson, que foi da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, que estudou os fenômenos que nos ligam à reencarnação, e ele tem um livro famosíssimo, que foi lançado também no Brasil, que é o 20 casos sugestivos de reencarnação, mas, na verdade, ele tinha mais de 20 mil casos catalogados. Ele reuniu aqueles que ele considerou como principais, aqueles que realmente estavam com todas as provas. Ora, então, nós temos os fenômenos mediúnicos, nós temos os estudos sobre casos sugestivos de reencarnação, nós temos as chamadas experiências de quase-morte, quando a pessoa, normalmente, vê aquele famoso túnel, mas aí percebe que tem que voltar, porque não estava na hora de morrer, e retrata não apenas a realidade espiritual, mas inclusive o que acontecia lá na sala de cirurgia, por exemplo, e espantam os médicos em relação a isso. Entre outros tipos de fenômenos que comprovam a realidade espiritual, a vida depois da morte, ou chamada vida futura, a reencarnação, etc. O Espiritismo não é apenas filosofia, ele é ciência. Mas de tudo isso nós temos que retirar as consequências morais. E aí é o viés religioso do Espiritismo. Porque não basta saber, não basta se intelectualizar, acumular todo esse conhecimento, se esse conhecimento
não me transforma. Se não me faz uma pessoa do bem. E o Espiritismo tem por base os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Daí o trabalho que precisamos fazer depois do autoconhecimento, que é o da autoeducação. Há um exercício que todos nós podemos colocar em prática nessa autoeducação, focando principalmente o lado moral. Nós costumamos dizer assim: eu sou muito nervoso, sou muito impaciente. O exercício vai mudar esse foco e vai dizer assim, quando você se olhar, eu não tenho tanta paciência, preciso melhorar na minha paciência, que melhorando na minha paciência eu vou controlar os meus nervos, esse meu nervosismo. Para aumentar na minha paciência, eu preciso ser mais compreensivo. E sendo mais compreensivo, eu serei mais tolerante. Então, nós já temos 3 virtudes aqui: paciência, compreensão e tolerância. Ou seja, focar no positivo. Eu foco nas virtudes e o que eu preciso fazer para melhorá-las, para engrandecê-las, para desenvolvê-las. Por isso, quando Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, tratando da lei do progresso, dialoga com os espíritos e fala da nossa falta de senso moral, os espíritos o corrigem. Digam, não digas falta de senso moral, mas antes, pouco desenvolvimento do senso moral. E é a isso que precisamos aplicar. Desenvolver cada vez mais o senso moral. Porque então sairemos desta sociedade intelectualmente mais desenvolvida para entrarmos efetivamente na civilização. Porque, segundo os espíritos superiores, nós não somos uma civilização. Porque numa verdadeira civilização, ninguém pode morrer de fome. Numa verdadeira civilização, as máximas morais de Jesus têm que estar plenamente aplicadas. O amai-vos uns aos outros, o perdão das ofensas e assim por diante. Então, são chegados os tempos? Sim, mas não de uma transformação total, absoluta, de uma hora para outra. Não, é processo. E esse processo teve início com Jesus. Ele iniciou o processo de transformação moral da humanidade. Mas a transformação moral não segue na mesma velocidade a transformação intelectual. Porque é fato que, intelectualmente, estamos, sim, muito adiantados, mas não moralmente. Nós temos gravíssimos problemas no uso dessa nossa intelectualidade, no uso da alta tecnologia que temos nos dias de hoje. Mas essa dificuldade é que nos leva a discussões éticas. E essas discussões a nível ético provocam, com o tempo, o nosso desenvolvimento moral. Para Jesus, 2000 anos é um nada. Então, temos que ter paciência. Mas essa paciência tem que ser acompanhada pela perseverança, pelo nosso trabalho em efetivamente realizar a transformação moral da humanidade na medida em que nos transformamos moralmente, individualmente, cada um de nós. E não temos que esperar os outros, porque cada um tem seu tempo, cada um faz a sua história evolutiva. Eu preciso começar comigo mesmo. É aquele caso, se nós fazemos uma reunião em família para discutir os problemas que estamos tendo de relacionamento, de organização do lar, e então chegamos à conclusão de que algumas medidas precisam ser
implementadas na limpeza da casa, na sua organização, na hora de todos estarem reunidos para as refeições em comum, e decidimos mudar as coisas. Mas nada irá mudar, nada irá se transformar se depois desse diálogo, depois dessa reunião, ninguém fizer nada, porque um está esperando que o outro faça a sua parte. Então, eu não faço porque estou esperando o fulano fazer. O fulano não faz porque está aguardando que a fulana faça a parte dela. E ela não está fazendo porque está aguardando que eu faça a minha parte. Ou seja, nós formamos aqui um círculo fechado, vicioso, de um esperando o outro. E ninguém vai sair do lugar. Nós temos que quebrar isso. E aí recordamos aqui Leon Denis, esse grande filósofo do espiritismo, contemporâneo de Allan Kardec, quando, na terceira parte do seu livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele falando do potencial divino que temos, ele nos aponta 3 ferramentas da máxima importância, tanto para o autoconhecimento quanto para a autoeducação. São elas: querer, ou força de vontade. Eu tenho que querer me modificar. Eu tenho que querer alcançar um patamar maior no desenvolvimento das minhas virtudes. Quando acionamos a força de vontade, nós temos tudo para conseguir. Mas Leon Denis nos lembra que muitas vezes não basta o querer, não basta a força de vontade, porque eu quero, mas não sei como. Então vem a segunda ferramenta: saber, estudar, desenvolver a minha intelectualidade. Isso é fundamental. E nós espíritas somos muito estudiosos. Só de literatura espírita, hoje, nós temos tranquilamente perto de uns 5.000 títulos de livros disponíveis nas mais diversas áreas do conhecimento humano. Fora tudo que temos na literatura mundial, na internet, cursos e assim por diante. Conhecer é muito importante. Então, acionamos o querer e, na sequência, o saber. Mas Leon Denis nos diz que essas 2 ferramentas, sem a terceira, elas podem ser estéreis ou simplesmente nos manter no campo material da vida e nada mais. Então, ele apresenta a terceira ferramenta: amar. Porque Jesus foi muito claro. O primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. O segundo mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, o amor. O amor que vibra em todo o universo e que vai nos lançar a caridade. Porque a caridade nada mais é do que o amor colocado em ação. E aí sim, eu vou me planificar. Porque eu quero, eu sei, eu amo. É um grande esforço a ser realizado, não resta nenhuma dúvida, mas totalmente possível. E esse esforço se chama educação. Educação de si mesmo. Nós nos preocupamos demais com a educação dos outros e esquecemos da nossa educação. Mas a maior força da educação é o exemplo. Que adianta eu conhecer, ensinar e não praticar? Quando o meu modelo é Jesus, que ao mesmo tempo ensinava e exemplificava. Por isso, ele aceitou o título de mestre, que ele o era. Ou melhor dizendo, ele o é, porque Jesus está conosco até hoje e continuará, porque ele é nosso irmão maior, que muito nos ama. Então, o amor é imprescindível. Vamos agora, então,
passar a palavra a Allan Kardec no capítulo 18 de A Gênese, quando ele aborda o tema aqui na nossa palestra. São chegados os tempos. No item 1, Allan Kardec nos diz o seguinte, abrindo aspas, os tempos marcados por Deus são chegados, dizem-no de todos os lados, em que grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. Fechando aspas. Grandes acontecimentos. Em a maioria, consideram que esses grandes acontecimentos são revoluções geológicas, catástrofes, até mesmo o famoso fim do mundo, o apocalipse. E, aliás, os nossos cineastas de Hollywood adoram destruir o nosso planeta, ou quase, com as ameaças exteriores, né, que viriam aqui para acabar conosco, seja da natureza, seja dos aliens, os extraterrestres, que são sempre belicosos. Não sabemos por que isso, porque, afinal de contas, este universo é habitado e, claro, que nós temos humanidades muito mais evoluídas do que a nossa humanidade terrena. E humanidade mais evoluída é a humanidade melhor, e não o contrário. Mas isso é com a ficção de Hollywood. O espiritismo não diz nada dessas coisas. Esses grandes acontecimentos, em verdade, são de dois tipos. Os acontecimentos geológicos, naturais, um tufão, um terremoto, acomodação das placas tectônicas que formam a crosta terrena, um vendaval, um acidente com graves proporções, mas tudo está de acordo com a lei divina. É natural. E vai nos provocando cada vez mais solidariedade, mais prevenção, fazendo, então, com que nos desenvolvamos tanto no campo intelectual quanto no campo moral. Os outros grandes acontecimentos, esses são de ordem bem humana, moral. Uma guerra, por exemplo, uma crise econômico-social, mas elas são provocadas por nós, os seres humanos, mas que nos levam a querer sair da dor, do sofrimento, a procurar uma melhor justiça. E assim, nós vamos compreendendo cada vez mais o amor ao próximo e estaremos nos desenvolvendo moralmente. Portanto, nós não precisamos que um cometa caia sobre o nosso planeta, atravessando as nossas camadas atmosféricas, e venha provocar um cataclisma que vai acabar com metade ou mais da humanidade. Não precisamos que alienígenas invadam o nosso planeta para refazer tudo aqui. Nada disso. Tudo é processo. Tudo tem a sua continuidade e tudo é regido pela lei divina. E os grandes acontecimentos, eles estão surgindo, estão no nosso tempo histórico. E poderíamos aqui fazer uma lista extensa de grandes acontecimentos que já comoveram a humanidade e fizeram com que ela desse mais um passo à frente no seu desenvolvimento. E se temos muita dor, é porque não escolhemos ainda o amor. Se temos muita violência, é porque ainda não fizemos a opção pela paz. Porque a cada um é dado segundo as suas obras. Isso no foro individual, como também no foro coletivo. Porque somos responsáveis pela sociedade que formamos. Portanto, tudo está conosco.
Lembremos que a lei divina está gravada na nossa consciência. Portanto, nós sabemos. Nós sabemos quando erramos. Nós sabemos quando acertamos. Nós sabemos o que é o bem e sabemos o que é o mal. E por falar nisso, vamos recordar de novo o Livro dos Espíritos, questão 629, quando Kardec pergunta: o que é moral? E sem fazer nenhum tipo de torneio filosófico, os espíritos respondem: moral é a regra do bem proceder. E procedemos bem quando o bem faz o bem para todos. Isso é moral. Então, regra do bem proceder, sendo que o bem somente é o bem quando faz bem para todos. Portanto, não prejudica a ninguém. Nós temos que trabalhar a educação moral para chegarmos nesse patamar e aprendermos os dois grandes pilares da educação, que, infelizmente, estão muito mal trabalhados, tanto na família quanto na escola. Que pilares são esses? Primeiro pilar: aprender a amar o nosso próximo. Segundo pilar: aprender a fazer ao outro somente o que gostaríamos que ele nos fizesse. Essas duas regras, esses dois princípios educacionais, pilares básicos da educação, precisam ser trabalhados constantemente. Mas o que temos visto são famílias desestruturadas, ignorantes do processo educacional, que não estão corrigindo as más tendências que os seus filhos, porventura, apresentem, que não estão criando nos seus filhos bons hábitos, e tudo isso é educação, e uma escola que está basicamente desvirtuada da própria educação, porque ela se perdeu no mundo da instrução, do passar conhecimentos, que são importantes, mas sem o desenvolvimento do senso moral, sem o desenvolvimento dos sentimentos, nós sabemos muito bem disso, que esses conhecimentos podem gerar um mal, e um mal muito grande, através do egoísmo e do materialismo. Mas continuando aqui com Allan Kardec, no capítulo 18 de A Gênese, vamos agora lá para o item 5. Vamos passar a palavra ao nosso codificador. Abrindo aspas. A humanidade realizou até hoje incontestáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais atingiram sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Tal não lhes era possível, nem com suas crenças, nem com suas instituições envelhecidas e superadas, restos de uma outra era, boas numa certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado o que comportavam, seriam hoje um ponto de parada. Já não é mais somente o desenvolvimento da inteligência o que os homens necessitam, é a elevação do sentimento. E por isso é preciso destruir tudo quanto possa excitar neles o egoísmo e o orgulho. Tal é o período no qual vamos entrar a partir de agora, o qual marcará uma das fases principais da humanidade. Esta fase, que se elabora neste momento,
é o complemento necessário da etapa precedente, como a idade viril é o complemento da juventude. Ela poderia, pois, ser prevista e predita com antecipação. E é por isso que se diz que são chegados os tempos marcados por Deus. Fechando aspas, então são as palavras de Allan Kardec, no item 5 do capítulo 18 de A Gênese. As palavras são muito claras, mas podemos fazer um questionamento, porque o Espiritismo nos ensina a pensar, a raciocinar. Allan Kardec foi enfático. O processo de transformação já teve início. E ele escreveu isso daqui, publicou este texto no ano de 1868, afirmando que ali, na sua época, esse processo já tinha dado início. Ora, passaram 50 anos, 100 anos, 150 anos. Ainda estamos no processo? Sim, estamos no processo. É processo. Ele teve um início, mas nós não sabemos exatamente quando será a sua finalização. Mas quando chegar o momento dessa finalização, na verdade, nós estaremos entrando numa nova era desse processo. E vai continuar até chegarmos à perfeição. Mas quando chegarmos à perfeição, na verdade, nós entramos em novo processo, porque aí seremos os auxiliares de Deus, na distribuição de suas ordens por todo o universo e no auxílio aos nossos irmãos que estarão em caminhada evolutiva, como nós já estivemos. Não existe a ociosidade, mas sim trabalho o tempo todo. E nós espíritas temos um grande compromisso porque conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer, porque o conhecimento ele só surge com o estudo. Muitas pessoas, adeptos do espiritismo, frequentadores dos centros espíritas, não leram a Gênese. Desconhecem essa obra. Provavelmente nem sabiam dessas colocações de Allan Kardec, que nos chama aqui a atenção no texto que, se fizermos já um grande progresso nas ciências, está na hora de fazermos esse grande progresso nos sentimentos, fazendo reinar, então, a caridade, a fraternidade e a solidariedade entre nós. Então, escassa. Quantas e quantas vezes nós nos recolhemos? E embora conheçamos, embora discursemos, nem sempre nos movimentamos para a solidariedade, para a fraternidade e, claro, para a caridade. Mas é isso exatamente o que está faltando. Ou, em outras palavras, que Allan Kardec também nos coloca aqui. Nós precisamos desenvolver os sentimentos, porque estamos muito indiferentes, estamos muito insensíveis, nos deixando levar pelas coisas do dia a dia, pelas nossas preocupações muitas vezes mesquinhas, voltadas para nós mesmos, ou, quando muito, para os nossos grupos mais afins, como a família e os amigos, por exemplo. E assim, quantas e quantas vezes nós não fazemos exatamente o bem, porque acabamos prejudicando outras pessoas. Lembrando que o bem somente é o bem quando faz bem para todos. Desenvolver sentimentos, desenvolver virtudes, desenvolver
o senso moral. Esse é o trabalho gigantesco que temos que fazer para que Jesus possa, então, dizer que o meu reino pertence a este mundo. Que ele não pôde dizer isso frente a frente com Pilatos, o governador romano, antes da crucificação. Porque uma das acusações judaicas contra Jesus é que ele estaria se anunciando como rei dos judeus e, portanto, ofendendo ao imperador romano, a César, o rei dos reis. Então Pilatos pergunta: tu és rei? Essa é a acusação. Jesus responde: tu o dizes. Mas você tem um reino? E ele responde: meu reino não é deste mundo. Se ele fosse deste mundo, os meus seguidores já teriam me defendido e você não teria nenhum poder sobre mim. Mas meu reino ainda não é deste mundo. Essa resposta de Jesus a Pilatos tem mais de 2000 anos. Nós estamos no ano de 2022. Quando o reino de Jesus estará implantado aqui na Terra? Quando nos dispusermos a nos amar. Quando nos dispusermos a praticar a fraternidade, a solidariedade e a caridade. E aí, então, finalmente, os tempos estarão chegados. Porque o reino dos céus, que neste momento nós só podemos encontrá-lo no depois da morte, e isso mesmo assim dependendo do que estamos semeando aqui na Terra, ele poderá também ser encontrado aqui, graças aos nossos esforços. É o que Deus quer. É no que Jesus vem trabalhando incessantemente. É o que temos recebido de apoio dos espíritos superiores que muito nos amam e que nos protegem e que tudo fazem para que possamos ficar no campo do bem e do amor. Está na hora de tomarmos essa decisão. Está na hora de colocarmos Jesus no nosso coração. Está na hora de compreendermos mais aqueles que convivem conosco. Está na hora de podermos mudar a advertência do nosso Mestre Jesus, quando disse que somos capazes de ver o cisco, a poeirinha, a sujeirinha no olho do outro, mas não somos capazes de ver a trave que está no nosso olho. Ou seja, nós somos capazes de ver o mínimo defeito do outro, escancarar esse defeito, cobrar do outro a reforma desse defeito, e não vemos o grande defeito que temos. Por isso precisamos mudar de profissão. Deixar de ser os fiscais dos outros, para passarmos a fiscalizar a nós mesmos. Porque Deus espera isso de nós. Os outros darão conta de si mesmos perante Deus. Não precisamos ficar preocupados com eles. Preocupemos conosco. Porque a força do nosso exemplo em nos transformarmos contagiará os outros, cada um no seu devido tempo. E todos acabarão se transformando mais dia, menos dia. Lembrando que essa transformação, prioritariamente, tem que ser transformação de ordem moral. Porque os nossos diplomas, certificados, de nada valem no mundo espiritual depois da morte. Porque será nos perguntado o que fizemos com eles. Semeamos o bem? Amparamos o próximo? Realizamos o desenvolvimento moral da humanidade com o nosso conhecimento? É isso que vai importar no retorno
ao mundo espiritual. E aí? O que teremos, então, para mostrar? Intelectualidade sozinha, ela é vazia. E às vezes faz muito mal. E todos, porque isso é da lei divina, teremos que responder por aquilo que fazemos. Todos teremos que encarar as consequências do que pensamos, do que falamos e do que fazemos. E vem então o Espiritismo para nos alicerçar e nos dar esperança dos dias melhores, mostrando que não temos que ficar aqui na dor e no sofrimento. Somos destinados à felicidade, mas precisamos caminhar para a frente e para o alto para alcançarmos essa felicidade. E recordemos a reencarnação. Todos nós teremos que nascer de novo. Jesus nos disse isso. Com o Espiritismo, nós aprendemos muito bem a reencarnação. Então, depois de desencarnarmos, estando no mundo espiritual, vai chegar o momento de preparar a próxima encarnação. Que humanidade queremos encontrar? Que estrutura familiar gostaríamos de ter para nos bem encaminhar? É claro que queremos tudo do melhor, mas para isso precisamos fazer hoje, porque o futuro é dependente do hoje. Então não esqueçamos que, querendo ou não, nós ainda teremos que retornar ao planeta Terra, a nossa casa planetária. Preparemos-la para que possa bem nos receber no futuro, não apenas cuidando do meio ambiente, da natureza, mas cuidando da nossa atmosfera moral, educando, para que, educados, nossos futuros pais possam, então, nos receber mergulhados no amor. Podemos acelerar esse processo. Está nas nossas mãos. Só depende de nós. E o processo será acelerado para o mundo de regeneração na medida em que conseguirmos cada vez mais nos amar. Porque o amor é a grande senha. Chegando ao final dessas nossas colocações, já que falamos da reencarnação e a pedido da produção, nós vamos aqui mostrar o último lançamento da nossa lavra. Hoje nós temos 35 livros publicados, que é esse aqui pela Casa Editora O Clarim, o livro Reencarnação, o que é, quais as suas consequências, que é uma obra de perguntas e respostas sobre esse tema maravilhoso. Está aí na tela também, onde o livro pode ser encontrado. Os livros podem ser encontrados. Agradecendo por esta oportunidade, desejando a todos muita paz nos corações e nas mentes, nós vamos então orar, fazendo o nosso encerramento. Agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos bons espíritos que nos amparam, que nos auxiliam, pela oportunidade bendita de termos conhecido o Espiritismo nesta encarnação, e que possamos, acima de todas as dificuldades, semearmos o bem, semearmos o amor, com confiança e fé, porque nunca somos abandonados e nada nos acontece por acaso. Que sejamos verdadeiros apóstolos da imortalidade da alma e do Evangelho, semeando hoje o futuro radioso que a todos nos envolverá no mais breve tempo possível. Abençoa, Senhor, todos os desvalidos do mundo e também todos aqueles que já estão no campo do bem, e que, irmanados, possamos prosseguir envolvidos em vibrações de paz e de amor.
Muito obrigado. Assim seja. Agradecemos ao irmão Marcos pela boa vontade, pela disposição para nos trazer essa mensagem tão importante e que todos nós possamos buscar fazermos as mudanças que precisamos fazer de rumo. Nós sabemos, como ficou dito aí muito claramente, que os tempos são chegados. Não temos mais tempo a perder. Ou é agora, ou teremos muitos problemas. Não é isso? Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, irmão. Uma boa noite a todos.